Olá, sejam bem-vindos ao Estúdio 28. Meu nome é Vitor Carvalho. Eu sou o Renato Magalhães. Eu sou o João Jimenez. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre impressionismo francês. De 1914 a 1919 tivemos a Primeira Guerra Mundial, com efeito desastroso em toda a Europa, afetando inclusive a sua indústria cinematográfica. E é nesse contexto que surge o movimento impressionista. A França, berço do cinema, lar das maiores empresas cinematográficas do mundo, vê sua produção e exportação de filmes entrar drasticamente em declínio. Muitos dos estúdios europeus começam a ser utilizados para fins relacionados à Grande Guerra. Esse declínio do cinema europeu abre espaço para que os Estados Unidos rapidamente assumam o posto de maior produtor e exportador de cinema. Os burgueses, que veem o cinema como entretenimento das classes baixas, após o contato com filmes norte-americanos, mudam essa visão. Consequentemente, são poucos os investimentos na produção nacional. Os filmes norte-americanos são muito mais fáceis e baratos de se importar, e garantem um ótimo retorno financeiro. Diante da hegemonia norte-americana, os poetas Guillaume Apollinaire e Blaise Sanders veem na crise uma oportunidade de mudança, mas para isso enfrentam um desafio: elevar o status do cinema francês de simples entretenimento à arte. Esses poetas eles queriam vincular o cinema a outras formas de arte, como a pintura e a música. E com isso eles iam explorar uma vantagem que é exclusiva do cinema, que é o poder de dizer sem se utilizar de palavras, se utilizando da câmera. Com isso eles deixavam aquela câmera espectador mais parada de lado e começavam a entrar na cena junto com ela, exteriorizando o que se passava na mente do personagem, e muitas das vezes era possível ver o que ele estava sentindo na hora ali. Os impressionistas já tinham um ideal agora a gente vai ver como se formou a base do impressionismo. Apollinaire e Sanders surgiram com a ideia, mas foi somente com a adesão de Louis Deluc, Marcel Leherbier, Jean Epstein, Abel Gance e Germaine Dulac que esse ideal se concretizou. Eles trazem uma nova visão cinematográfica que leva o público a não apenas ver e sentir o personagem, mas sim ele próprio ser o centro das atenções. Muito do método impressionista no cinema encontra inspiração no impressionismo como movimento artístico na pintura. Os impressionistas eles queriam fugir daqueles traços perfeitos e minimalistas das naturezas mortas, dos retratos, das paisagens, que muitas vezes eram feitos nos estúdios. Eles procuravam capturar os efeitos momentâneos e transitórios da luz solar ao ar livre e evitavam usar de contornos e linhas, né? Eles procuravam usar mais de pinceladas espontâneas. Só que ao invés de pinceladas espontâneas, no cinema a gente vê a utilização de sobreposição, deformação da lente proposital, planos subjetivos e máscaras, tudo para que seja alternado entre narrativa e imagens. Nos filmes impressionistas, tanto os personagens quanto a trama não têm papel principal e concorrem com os cenários e objetos, em termos de importância na narrativa. A estrutura dos filmes não é necessariamente linear e cronológica, pois sua continuidade depende de certos elementos plásticos, rítmicos e retóricos com outros objetos que são somente narrativos. E tudo isso acaba gerando uma descontinuidade espaço-temporal. A história tem que ser contada com mais imagens e menos intertítulos. Alguns filmes, como Assassinato em Marselha, não há presença de intertítulos. Outros, como Eldorado e A Desumana, ou são usados de forma poética, ou as falas são mescladas à imagem. Assim como na pintura impressionista, os cenários nos filmes impressionistas, no cinema, eles eram todos reais, o que facilitava para contar as histórias que eles queriam contar, que eram todas do cotidiano. Mas no cinema havia uma pequena diferença, né? Alguns dos cenários eram feitos em estúdios, mas mesmo assim sempre representavam a realidade. Até por uma questão de se distanciar do teatro, já que o teatro se valia de cenários que buscavam retratar a realidade, mas não eram fiéis a ela. Então a gente vê o aparecimento aí de cenários super fiéis à realidade no impressionismo. A atuação também é bem diferente, né? No teatro a gente tem mais expressão corporal, uma atuação mais exagerada, e no cinema é algo mais suave, mais natural. E foi esse grande diferencial que fez com que grandes companhias começassem a investir nos cineastas franceses, né? Eles davam estúdios e recursos técnicos para que continuasse a produção de filmes nacionais. Algumas produções como A Roda e Napoleão, do Gans, e O Dinheiro, de Leherbier, foram produções de alto custo.
o que é de certa forma justificável, já que essas produções contavam com uma equipe muito grande, né? E o diretor era preocupado com todas as etapas do filme, desde o roteiro até a montagem. No set a gente muitas vezes via o roteirista, que geralmente era o diretor, na maioria dos casos, o fotógrafo, o operador de câmera e às vezes um cenarista ou montador. E foi a primeira vez que nós conseguimos ver essa divisão de funções, né? Uma equipe grande trabalhando no mesmo filme ao mesmo tempo, né? E isso possibilitou o reconhecimento e a valorização de cada função dos membros do filme. A parte da subjetividade abrange o uso de imagens distorcidas para revelar uma lembrança meio confusa, a aceleração da montagem para demonstrar adrenalina e o uso de câmera lenta para dar ênfase ao sofrimento. A fotogenia, primeiramente aplicada por Louis Deluc, consiste em revelar elementos profílmicos que têm características escondidas, visivelmente somente através da lente. Com a lente é possível escolher o seu tipo ideal, escolher a distância do objeto filmado, o ângulo de filmagem e a velocidade da montagem e da ação, que pode ser mais lenta ou veloz. Jean Epstein disse em 1924 uma frase que ilustra bem isso que a gente está comentando agora, e eu vou ler para vocês. Eu descreveria como fotogenia qualquer aspecto das coisas, seres ou almas, cujo caráter moral é realçado pela produção fílmica. E qualquer aspecto não realçado pela produção fílmica não é fotogênico e não tem função na arte do cinema. Foi essa preocupação com o cinema mais autoral que levou à criação dos criadores de suas próprias histórias. O cineasta francês passava a se diferenciar do cineasta norte-americano, que geralmente só rodava o que estava escrito no roteiro, e passava a acompanhar todos os processos e etapas do seu filme. Esse esquema de produção do cinema autoral, do diretor ser também o roteirista, levou um interesse maior pela arte do cinema, levando à criação do Manifesto da Sétima Arte, pelo Hitchioto Canuto, que coloca o cinema numa arte no mesmo patamar como a pintura ou a música. Ele teve o papel de fundador da teoria cinematográfica, juntamente com Louis Deluc. Só que eles se contrapunham. Enquanto o Canuto analisava trechos de vários filmes, Deluc analisava os filmes por completo. E foi graças ao Hitchioto, né, que o Salão Anual do Filme passou a ter discussões voltadas à arte, futuro e tendências do cinema. Essas discussões sobre a vanguarda francesa levam à criação de salas de exibição e discussão do cinema. A gente tem o Jean Tedesco, que em 1924 criou a Vieux Colombier, o Armand Tallier e Lawrence Mirga, que em 1926 criam o Estúdio des Ursulines. Em 1928, Jean Maclair criou o Estúdio 28, que é inclusive o estúdio que dá nome ao nosso programa aqui. Todos esses estúdios de discussão de cinema possibilitaram o reconhecimento do cinema como arte. Segundo o teórico do cinema David Bordwell, o impressionismo francês é subdividido em 3 momentos: o impressionismo pictórico, a montagem e a experimentação. O impressionismo pictórico formou a base de características desses filmes iniciais. Ele se valeu dessas técnicas para alterar a mise-en-scène. Contextualizando mise-en-scène agora. Mise-en-scène é um termo em francês que designa tudo que está em cena. A luz, os atores, o cenário, tudo isso compõe a mise-en-scène. Como um exemplo para isso tudo que a gente está falando, tem uma cena no filme Eldorado onde a personagem Sibila é uma dançarina. Ela está entre outras dançarinas, ela é a única que está desfocada, as outras estão completamente visíveis. Esse desfoque dela, depois mais pra frente no filme, a gente percebe que é porque ela estava preocupada com o filho que estava doente. De 1923 a 1925, nós temos a fase da montagem, onde os elementos que eram considerados subjetivos passam da mise-en-scène e entram na montagem, que por si só tinha uma velocidade muito rápida. O primeiro exemplo dessa montagem acelerada é presente no filme A Roda, de 1923, dirigido por Abel Gance. Tem um trecho específico onde Sísifo vai contar como ele salvou sua filha adotiva, e no momento em que ele começa a falar, são jogados inúmeros fotogramas na tela em pouquíssimo tempo. Ainda como expoente do período da montagem, nós temos o filme A Desumana, que se utiliza além de cortes, de montagem muito rápida, a gente tem também movimentos de câmera muito rápidos e um diálogo com o futurismo.
Como uma das principais obras, nós temos ainda o falecido Mathias Pascal, que é também de Le Herbier. A montagem e o ritmo acelerado desse filme eram comparados ao ritmo da música, o que remete ao que eles queriam lá no início, que era vincular o cinema a todas essas outras formas de arte. Em relação a essa comparação, existia duas correntes de pensamentos no movimento impressionista. A primeira acreditava que o cinema era a união de todas as artes, como se fosse uma síntese, e a segunda discordava disso, achava que o cinema era uma forma pura, que ele dava possibilidades únicas ao artista. De 1926 a 1929, a gente passa para a terceira e última fase do impressionismo, que é a fase chamada experimentação. Nessa fase, a gente já vê um esgotamento dos recursos estilísticos por parte dos diretores. Eles passam a utilizar elementos muito difusos nos seus filmes, sendo difícil estabelecer um padrão para essa fase. Mas como principais expoentes, a gente tem o filme Napoleão, de Abel Gance, que é um épico com quase 5 horas de duração e que utiliza muito bem a tripartição de câmera, ora mostrando 3 cenas ao mesmo tempo na tela ou 3 ângulos da mesma cena. Ainda o filme A Queda da Casa de Usher, que é do Jean Epstein, uma adaptação do conto de Edgar Allan Poe, que utiliza-se de movimentos de câmera lentos para ressaltar a dramaticidade e um trabalho de iluminação que nos leva a crer que toda a iluminação do filme ou é proveniente de luz natural ou de iluminação a velas. Conforme o tempo foi passando, o movimento começou a perder expressão. As firmas não se interessavam mais em financiar esse tipo de filme e os diretores começaram a se difundir. Um fazia um filme mais comercial, ou então eles começaram a fugir muito do padrão que era os filmes impressionistas. E o curioso é que, mesmo sendo o movimento mais duradouro da história do cinema, o impressionismo francês não é nem de perto um dos mais reconhecidos, né? Ele acabou se tornando um movimento marginalizado e até hoje existe um grande recuso por filmes franceses, no geral pelo filme europeu, né? Talvez porque os filmes exigiam uma grande complexidade técnica e exigiam bastante do artista experimentação artística. Mas, mesmo assim, a sua contribuição para a história do cinema é imensurável, não tem nem o que se falar. Nele surgiu o termo sétima arte, o cinema ganhou o status de sétima arte, e a partir dali começaram a ser criados os críticos de cinema. Esse foi o Estúdio 28, hoje a gente conversou um pouco aqui sobre impressionismo. Muito obrigado pela audiência de vocês e até uma próxima.